nos atentarmos para a palavra de Deus. O horário já está um pouco avançado, mas haja vista que um certo dia Esdras se pôs a pregar a palavra de Deus do raiar do sol até o meio-dia, e o povo de pé permaneceu dando glórias, louvores e adoração ao nome do Senhor. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para esse texto da palavra de Deus, o livro do profeta Esaías, como eu falei, é algo tremendo, algo extraordinário, porque quando nós olhamos para o profeta Esaías, nós vemos que ele é conhecido como profeta messiânico. Messiânico porque, haja vista, que é o profeta que mais pregou acerca do Messias, que mais falou acerca do nascimento de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o livro do profeta Esaías, nós entendemos que ele é comparado como a Bíblia, como uma mini-Bíblia, ou a Bíblia dentro da Bíblia. Louvado seja Deus. Eu não sei, meus amados irmãos, se você sabe, mas a Bíblia é o único livro, é a única regra de fé e prática do cristão. Infelizmente, meus amados irmãos, nos dias onde em que nós estamos, não existe mais o costume de se ler a Bíblia Sagrada. As pessoas não conhecem mais a Bíblia Sagrada. As pessoas não têm mais intimidade com a Bíblia Sagrada. As crianças de hoje não conhecem mais a Bíblia Sagrada. Os crentes de hoje não meditam mais na Bíblia Sagrada. Os obreiros hoje não estudam mais a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. E se perguntarmos algumas coisas acerca da Bíblia Sagrada, eles não sabem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero nessa noite, antes de começar a ministrar, introduzir a Bíblia Sagrada para vocês. Como, meus amados irmãos, o profeta Isaías, o livro de Isaías é comparado com a Bíblia. Primeiro nós temos que conhecermos a Bíblia Sagrada para podermos nós pensarmos em estudar, em atentar e saber que é através da Bíblia que nós conhecemos a Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como o livro do profeta Isaías é composto de 66 capítulos, a Bíblia Sagrada ela é composta de 66 livros. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o livro do profeta Isaías é dividido em duas partes, meus amados irmãos, a Bíblia ela é dividida em duas partes. A primeira parte conhecida como o Velho Testamento, Velha Aliança, Antiga Aliança, e a segunda parte como o Novo Testamento, a Nova Aliança. O Velho Testamento, meus amados irmãos, composto de 39 livros, fala-nos, aleluia, da instituição da lei dos profetas de Deus. Quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, os primeiros 39 capítulos fala-nos acerca, aleluia, do amor e da bondade, aleluia, de Deus para com o seu povo, querendo entregar a eles uma salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os 27 livros, aleluia, da Bíblia Sagrada que compõem o Novo Testamento, nós entendemos, meus amados irmãos, que fala-nos acerca de Jesus, acerca, aleluia, do seu ministério, acerca da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós olhamos para os 27, aleluia, últimos capítulos do livro de Isaías, nós vemos que ele vai falar, aleluia, da redenção e da glória do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, quando nós olhamos, aleluia, para o livro, louvado seja Deus, a Bíblia Sagrada, os seus primeiros 5 livros, conhecido como Pentateuco, Lei ou Torá, nós encontramos ali, aleluia, as ordenanças de Deus. Nós encontramos ali, aleluia, a vontade de Deus de querer fazer algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nós vemos ali a criação, nós vemos ali a saída do êxodo, nós vemos ali, meus amados irmãos, o Senhor instituindo a lei, nós vemos ali o sexto, nós vemos ali as promessas do Senhor. Quando nós olhamos, aleluia, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, aleluia, ao capítulo 5, nós vemos Deus falando
falando acerca do juízo, aleluia, para com o seu povo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nos 12 livros, aleluia, que segue o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté, nós vemos, meus amados irmãos, ali o Senhor falando, aleluia, ao povo acerca da sua história, daquilo que ele fez, daquilo que ele queria, aleluia, que o seu povo fizesse. Meus amados e meus irmãos, e quando nós olhamos, aleluia, para o livro de Isaías, do capítulo 6, aleluia, o capítulo 12, nós vamos, aleluia, ver que o profeta fala do Deus exaltado, aleluia, entre as nações. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que ela tem a sua parte poética. No livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aleluia, de Salomão, nós vemos a poesia, aleluia, aqui da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. E quando eu olho para esta poesia, eu vejo, meus amados irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 31, aleluia, a exortação, aleluia, para os irmãos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Louvado seja Deus. E o seu esposo nela confia e se deleitará. Louvado seja Deus. Aonde estão as mulheres, aleluia, virtuosas, que adentraram nessa noite aqui para adorar, agradecer e enaltecer o nome do Senhor? Mulher virtuosa, aleluia, dona de casa. Mulher virtuosa tem compromisso com a obra e com a casa. Mulher virtuosa tem compromisso com o lar e com a família. Mulher virtuosa, ela consegue entender e compreender, aleluia, os mistérios, a dificuldade do lar e da igreja. Mulher virtuosa tem um coração grande e a língua pequena. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor dos Exércitos. E quando nós olhamos, aleluia, para o livro de Eclesiastes, nós encontramos a exortação, aleluia, para jovens no capítulo 12 e o verso 1. Jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenham neles mais contentamento. Jovens, aleluia, dos últimos dias, que tem compromisso com Deus, ele precisa se dedicar à obra do Senhor, ele precisa ser um filho obediente, porque Efésios 6:1 diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque isso é o primeiro mandamento com promessa, para que o seu dia se prolongue sobre a face da terra. Jovem que tem compromisso com Deus, ele faz a diferença. Louvado seja Deus por onde ele passar. Quando nós olhamos ainda para o livro de Cantares de Salomão, nós temos a exortação, aleluia, para os varões. Louvado seja Deus. Cantares 2:10, quando diz o sábio Salomão dizendo: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aonde estão os valores, aleluia, dos varões para com as suas esposas? Aonde está o amor, o carinho? Louvado seja Deus, a personalidade, o cuidado do lar e da casa. Meus amados e meus irmãos, precisamos, aleluia, entendermos os mistérios de Deus. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, do capítulo 3 ao 23, 13 ao 23, nós encontramos, aleluia, o profeta também exortando, aleluia, as nações estrangeiras a se comprometerem em adorar e agradecer o nome do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, falamos, aleluia, da exortação. Exortação essa para levá-los ao conhecimento, aleluia, da palavra do Senhor. Amados e meus irmãos, e quando nós olhamos para a igreja do Senhor também precisa viver momentos, aleluia, de exortação para com as pessoas que não conhecem a Deus, para com as pessoas, aleluia, que não têm o conhecimento que nós temos outrora. Mas exortação essa que não é para condenar, exortação essa que não é para apontar, exortação essa que não é para excomungar, mas exortação
exortação essa para dizer que é um Deus dos céus que perdoa pecado, e não importa o que tu era, importa o que tu vai ser na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos, aleluia, para o conteúdo da Bíblia Sagrada, nós vemos que sucede meus profetas. Os profetas maiores são aqueles que profetizaram mais tempo acerca, aleluia, da grandeza do seu Deus, da exortação do povo de Israel. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, do capítulo 20 para o livro de Isaías, do capítulo 24 ao 35, nós vemos, meus amados irmãos, o Senhor trazendo um juízo geral, aleluia, para, aleluia, aquelas nações. Juízo geral, meus amados irmãos, não faz acepção. Não podemos exortar, aleluia, o pequenininho, ou que chega simples, ou que chega humilde, embaixo lá, aquele que chega bonito, aquele que chega lorde. Não podemos menosprezar aquele que não tem dinheiro para ofertar, e baixo lá aquele que tem um dízimo alto. O juízo é geral para todos, a exortação é geral para todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoa, e sendo Ele o Deus criador dos céus e da terra não faz, quem somos nós para fazer? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos os livros que sucedem, os profetas maiores, menores, meus amados irmãos, nós encontramos Deus trazendo uma palavra de juízo e de esperança ali para aquele povo. Os profetas menores, maiores, é 5: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, porque Lamentações foi Jeremias que escreveu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para os profetas menores, meus amados irmãos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Abacuque, Sofonias, aleluia, Ageu, Zacarias, aleluia, Malaquias, louvado seja Deus. Nós vemos Deus trazendo uma palavra de exortação e de mudança, aleluia, para o seu povo. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, do capítulo 36 ao 39, nós vemos o tamanho do amor que ele tem para com aquele, aleluia, que foi, aleluia, para aquele, aleluia, que é, e para aquele que um dia será uma bênção nas mãos de Deus. Esses 3 capítulos da Bíblia Sagrada e do livro do profeta Isaías, ele traz uma exortação ao rei Ezequias, mandando que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria, louvado seja Deus, e não se salvaria. O Senhor, aleluia, ele está dizendo para você nessa noite: não importa o que você fez, se você mudar os seus atos, os seus gestos, as suas ações, as suas atitudes nessa noite, eu tenho uma bênção para você, eu tenho uma esperança para você. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Olhamos, meus amados irmãos, ainda, louvado seja o nome do Senhor, para agora os evangelhos, louvado seja Deus, vivendo, aleluia, a redenção de Deus para com o seu povo em Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando nós olhamos, aleluia, para o livro, aleluia, do profeta Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 48, nós vemos Deus trazendo, aleluia, um conforto para o seu povo, o conforto, aleluia, de que haveria ainda uma esperança para aqueles que mudassem de vida e de situação. Aqui hoje tem conforto para você, você está na presença, aleluia, do Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, ainda vem o livro dos Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, o livro, aleluia, que traz as histórias daqueles que foram mártires, aleluia, pelo amor e pela grandeza do seu Deus. E quando nós olhamos o profeta Isaías, do capítulo 49 ao capítulo 45, nós vemos o profeta Isaías dizendo: ainda haverá uma redenção para nós, louvado seja o nome do Senhor, ainda há redenção para o seu povo. E para finalizarmos essa comparação, vem as epístolas, aleluia, e o livro das revelações, o livro, aleluia, do Apocalipse, que fala, aleluia, de que o Senhor um dia virá voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E fala que há um Deus dos céus e da terra que ainda virá remir o seu povo. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, do capítulo de número 56 e do
versículo, aleluia, 66, do capítulo 56 ao capítulo 66, nós vemos Isaías dizendo: a glória de Deus será manifesta, a glória de Deus será exaltada, a glória de Deus será manifestada. Louvado seja Deus. Com essa introdução desta mensagem, com esse comparativo da Bíblia e do livro de Isaías, eu quero em alguns minutos vos pregar uma mensagem subornada a um tema: o que houve entre a promessa, a concepção e a cruz. O que houve entre a promessa, a concepção e a cruz. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para isso, olhamos para esse texto, nós podemos nos perguntar: pastor, mas que promessa? E o porquê da promessa? Eu apresentei a Bíblia Sagrada para os amados irmãos, não relacionei todos os livros para ganharmos um pouco de tempo. Meus amados irmãos, mas haja visto pelo livro dos Gênesis, do princípio, o Senhor, após se decepcionar com a criação de Lúcifer, por esse ter almejado ocupar o seu lugar, haja vista ele tentou construir o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para o adorar e para engrandecer o seu santo, o seu eterno e o seu soberano nome. Haja vista, meus amados irmãos, que houve uma oportunidade em que, meus amados irmãos, o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim. Os irmãos conhecem a história, deixa eu ganhar tempo em nome de Jesus. E ali, meus amados irmãos, o Senhor deu uma ordem, louvado seja Deus: de todas as árvores, ou de todos os frutos das árvores podereis comer, mas do fruto da árvore que tem o conhecimento do bem e do mal, desse não comereis. Meus amados irmãos, eu não consigo entender e imaginar por que nós somos mais propícios a desobedecer do que a obedecer. Meus amados irmãos, mas eu meditando nesta passagem, eu pedi a Deus: Senhor, por quê? E o Senhor falar ao meu coração, como eu tenho certeza que é o coração de vós também, que só desobedecemos porque damos ouvidos a conversas ou a conversações que não têm fundamento, louvado seja Deus, e não guardamos a palavra da verdade e preferimos acreditar na palavra da mentira, louvado seja Deus. Satanás, meus amados irmãos, incorporou na serpente e chegou com um 7-1 ali em Eva, porque a mulher, ela é persuadida por aquilo que ouve. Então, amadas irmãs e amados jovens, louvado seja Deus, peça ao Senhor para que venha ungir os seus ouvidos, louvado seja Deus, para que você não venha ser contaminada por aquilo que você está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E ali, meus amados irmãos, já chegou puxando o assunto, dizendo: foi assim que Deus disse. Meus amados irmãos, e como não só as mulheres, mas nós também temos um coração pequeno e a língua grande, meus amados irmãos, já começamos a dizer: não foi assim não, ele falou assim, assim e assim, abriu um pretexto, aleluia, para vir uma heresia ser penetrada, aleluia, em seus corações, meus amados irmãos. E ali, aquela serpente, aleluia, falou para ela: não, se tu comeres, aleluia, deste fruto, simplesmente, aleluia, tu não morrerás, mas tu, louvado seja Deus, terás o mesmo conhecimento do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. E assim que Eva comeu a fruta, era deliciosa, assim como as demais. Até então eles olharam para o outro e não viram a nudez, louvado seja o nome do Senhor. Mas como essa, aleluia, chegou e ofereceu ao seu esposo, aí vem mais uma vez, aleluia, uma palavra para a mulher virtuosa: ei, minha amada irmã, vigia, louvado seja Deus, com as tentações, aleluia, que você introduz ao coração do seu esposo, fazendo com que ele venha se endividar sem poder pagar, aleluia, simplesmente para te satisfazer, sem pensar na consequência que vem depois, porque o marido, louvado seja Deus, ele nunca resiste, aleluia, um 7-1, aleluia, a palavras bonitas, aleluia, da esposa, louvado seja Deus, e ele se endivida para te satisfazer, para te fazer bem, te fazer feliz, louvado seja Deus. Mas a coluna do lar e da
abençoe, não sustente, em nome de Jesus, e não deixe a peteca cair. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ela chegou e persuadiu Adão, não, mulher, não podemos comer. Mas que nada eu comi, nada me aconteceu, come. Ele disse, não, o Senhor disse para não comer. Ela disse, mas bem, come que tu vai ver como é gostoso. Ele disse, é agora, mulher. Ele comeu, quando comeu, eles viram a nudez um do outro. E o pecado já estava consumado. Quem errou foi Adão, mas quem induziu ele ao erro foi Eva. O teu marido pode estar endividado, mas quem induziu ele à dívida? O negócio tá estreito aí. Meu marido vendeu a casa, mas quem induziu ele a vender? Louvado seja o nome do Senhor. Não temos mais nada. Há 20 anos, aleluia. Temos isso e aquilo, não temos nada. Porque faltou sabedoria em alguma coisa. A Bíblia diz que não andaram dois se não estiverem de acordo. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado estava consumado. Adão pecou, mas foi induzido ao erro para satisfazer o desejo do coração daquele a quem ele amava, ou daquele a quem ele amava. Louvado seja Deus. Quem sabe pensando em algo melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou preocupado se depois do culto, depois da mensagem, nós vamos pular, porque já pularam à vontade. Louvado seja Deus. Eu estou preocupado é de ensinar a palavra de Deus aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados, meus irmãos, aleluia. E quando aqui estava consumado, o Senhor ele fez algumas considerações, os irmãos sabem. Olhou, aleluia, para a mulher e disse, mulher, por que induziste o teu marido, aleluia, a pecar? Por causa dessa indução, aleluia, que tu induziste ele ao erro. Agora com dores, aleluia, tu darás luz. Louvado seja Deus. Tu agora darás a luz a filhos com dores de parto. E Adão, meu filho, porque tu pecaste, aleluia, eu não dei a ordem para ti. Louvado seja Deus. Obreiros da casa do Senhor, não se curvem, aleluia, aos prêmios de Balaão. Louvado seja o nome do Senhor. Não se curvem, aleluia, às propostas de Balaque. Louvado seja Deus, porque Deus tem o melhor para ti, porque Deus tem o melhor para você. Não venda o seu ministério, mas entregue ele a Deus, porque ele vai mudar a sua história. Louvado seja Deus. E foi nesse momento, no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis, se não me falha a memória, mas no capítulo 3, o Senhor olha para a serpente e faz a promessa. O que houve entre a promessa e a concepção é o primeiro tópico desta mensagem. O tema é o que foi que aconteceu entre a concepção, entre a promessa, a concepção e a cruz. Primeiro tópico, o que houve entre a promessa e a concepção. Na promessa, Deus olhou para a serpente e disse, tu, serpente, por toda a eternidade, rastejará, aleluia, sobre o teu corpo, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas o que da mulher nascer te esmagará e pisará na tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a promessa de Deus. E ali, meus amados irmãos, o Senhor nos colocou, aleluia, fora do jardim. Todo pecado, com exceção da blasfêmia do Espírito Santo, tem perdão, mas todo pecado tem consequência. Todo pecado tem perdão, mas todo perdão tem consequência. Louvado seja Deus. A consequência do pecado de Adão e Eva, primeiro foram expulsos do jardim. Agora, meus amados irmãos, teriam que trabalhar para lavrar a terra, aleluia, e a terra produzia ali o seu fruto, e agora a terra nasceria espinhos e abrolhos, e erva daninha ele tinha, que
para te cultivar, louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, a maior dor e a maior frustração não foi essa. A maior frustração vem entre os seus filhos. Há pecados, aleluia, que a consequência vem só para você, mas há pecado que a consequência vem para a tua geração. Então a melhor coisa é não pecar, porque não sabemos que o Senhor vai castigar. Pastor, mas a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, não pega o pecado dos pais, joga nos filhos e dos filhos dos pais, mas a Bíblia diz que o Senhor corrige e castiga todo aquele que ama, ele tem as suas formas de castigar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Acã pecou, morreu ele e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quando Jonas desobedeceu, todos os que estavam com ele perderam as suas fazendas. Ah, meus amados irmãos, Deus tem as suas formas de trabalhar. Então veio a inveja entre os filhos. Caim, aleluia, mata Abel. E aqui eu quero abrir um parêntese, aleluia, e fazer uma consideração. Louvado seja Deus. Por quê? Aleluia, que Caim matou Abel. Sei que a grande maioria sabe, ou todos, mas aquele que não souber vai aprender agora, e aquele que já sabe vai simplesmente refletir naquilo que eu vou dizer. Meus amados irmãos, quando estes costumeiramente foram oferecer as suas ofertas, eis que Caim ofereceu o melhor que ele tinha, aleluia, do campo, da lavoura, de tudo aquilo, aleluia, que ele cultivava. Ele deu o melhor para Deus. Da mesma sorte, meus amados irmãos, Abel pegou o seu melhor cabrito, o seu melhor cordeiro, o seu melhor cabrito, mais lindo, mais belo, mais robusto, e o primogênito, aleluia, daquela ovelhinha primeira que ele tinha, lhe ofereceu ao Senhor. Haja vista, meus amados irmãos, que Deus aprovou a oferta de Abel e não a oferta de Caim. Aí você pode estar indagando, mas por que Caim? Talvez você tenha se perguntado, ou esteja se perguntando no seu banco, aonde você está, ou até mesmo em cima do altar, porque Senhor, eu tenho ofertado, tenho dizimado, e a minha vida não tem mudado. Aonde está o teu coração quando você ofertou e quando você dizimou? Caim ofertou, aleluia, o melhor que ele tinha no campo, mas com o seu coração duro e fechado, dizendo: se eu vendesse isso daqui, eu iria ganhar um bom dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Haja vista que Abel ofertou, dizendo: Senhor, isso aqui é por gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Há uma diferença em ofertar com amor e ofertar por obrigação. Louvado seja Deus. Veio a descendência de Sete, terceiro filho, aleluia, de Adão e Eva. De Sete veio uma geração de adoradores, como, aleluia, Enoque, que não se achou, aleluia, digno de estar entre os homens. Louvado seja Deus, e o Senhor o tomou. Com isso, eu abro mais um parênteses para você que gosta de apontar, gosta de criticar o cabelo, a saia, o brinco, a unha. Louvado seja Deus da irmã, louvado seja Deus. A sua santidade, aleluia, não está nos seus trajes. Embora nós temos que andarmos decentemente como homens e mulheres de Deus, mas se a sua crítica é tamanha, fala isso, está na igreja, louvado seja Deus, a sua santidade é tamanha, maior do que o outro, e por que você não subiu igual Enoque? Enquanto estivermos nessa terra, significa que somos pecadores e que pecamos todos os dias. Não importa se o irmão peca mais do que eu, importa você saber que eu peco também como tu. O pecado pode não ser o mesmo, mas é pecado do mesmo jeito. E ali, meus amados irmãos, o pecado se proliferou. Ainda tem uma horinha. E o pecado, aleluia, se proliferou. Aleluia. Sobre as nações, meus amados irmãos, a ponto de que Deus, Ele se arrepende de ter criado o homem, a coroa da sua criação. Mas quando Deus se arrepende de criar o homem, a coroa da sua criação,
Ele vê a quarta geração, aleluia, de Sem. Louvado seja Deus. Ele vê a Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele se arrepende, aleluia, de ter criado o homem, ele vê Noé. Meus amados irmãos, aonde estão os céus do Altíssimo para ele ver e mudar o quadro da história da sua família. Louvado seja Deus. Ele tentou mudar o quadro da história da nação através de Noé, e ele vai mudar o quadro da nossa família através de nós. Ele ia destruir a terra, não destruiu por causa de Noé. Quem sabe teus filhos, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua parentela não morreu ainda por causa de você. Então melhore dias após dias para que o seu nome seja glorificado. Noé pregou, aleluia, 100 anos e as pessoas não se converteram. E o Senhor disse: Noé, faz a arca, entra dentro, tu, Sem, Cão, Jafé, suas 3 noras e sua esposa. Que de ti eu farei uma nova nação. Aleluia. Que de ti eu contarei uma nova história. O Senhor está contando com você para mudar o quadro da história da sua família, para mudar o quadro da história dessa nação, desse país, desse mundo. Louvado seja Deus, porque você é a luz do mundo, porque você é sal da terra, porque o Senhor te escolheu para você ser e fazer a diferença aonde você estiver e passar. Louvado seja Deus. Passou-se Noé, o dilúvio. Veio Noé, veio as gerações de Jafé, de Cão, amaldiçoadas de Jafé. Por quê? Porque Jafé viu a nudez do seu pai, e em vez de ele cobrir, ele contou para o seu irmão. Ei, aqui mais um parênteses eu vou abrir. Quando você vê o irmãozinho caído, ele pecando, não coloque a boca no trombone da difusora, não. Vai até ele e fala para ele. Vai até ele e diz: meu irmão, isso não é certo. Meu irmão, tu está errado. Se tu precisar de ajuda, eis-me aqui para te ajudar. Oh, aleluia. Sabe o que Jafé fez? Chamou o seu irmão. Ô Cão, vem cá, vem cá. Olha como é que o pai está, ó. Pego, pelado e dançando. Louvado seja Deus, aleluia. Cão, aleluia. O seu temperamento era diferente. Ele começou a rir do seu pai, ao qual o pai amaldiçoou. Meus amados irmãos, e a pessoa para quem você contou o pecado do seu irmão, ele vai estar dizendo: os crentes daquela igreja não prestam. Louvado seja Deus. Eu não quero ser crente como esses aí, porque aleluia, andam pecando e denigando o nome do Senhor dos exércitos. Foram amaldiçoados os dois. Jebuseu, Gigazeu, Fariseu, Filisteu, tudo são descendências dele, cananeus. Todas as brigas de Israel foram entre os irmãos, por causa da desobediência e da calúnia. A descendência de Sem, aleluia, vem, aleluia, a oportunidade daqueles adorarem ao nome do Senhor. E ali, meus amados irmãos, nesse tempo veio um homem após o dilúvio chamado Nirode, uma besta fera em forma de gente. Louvado seja Deus, que desafiou a Deus, como ele era flecheiro, atirando flechas, aleluia, para o alto, desafiando a Deus, induziu o povo a construir a torre de Babel para chegar até as nuvens, se livrar dos dilúvios. Foi aonde veio ali a confusão das línguas. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Mas aí, meus amados irmãos, aleluia, quando nós olhamos para isso, Deus, aleluia, ele olha para o povo e diz: eu vou destruir, mas ele disse: não, em vez disso eu vou renovar a minha promessa. Eu vou renovar a minha promessa para com o meu povo, para ver se há neles arrependimento. Louvado seja Deus. Aí Isaías capítulo 7 e o versículo número 14 diz: e há de ser que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido será ou é Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos.
povo. Meus amados irmãos, o povo ainda andava transgredindo. Aí Deus levanta mais uma vez o profeta, aleluia, Isaías, e profetiza o texto desta festividade no capítulo 9 e no versículo 6. Oh, meus amados irmãos, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado não esteve e não estará. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É a promessa de Deus para nós, é a promessa de Deus, aleluia, para o seu povo. Louvado seja Deus. Tendo Deus feito a promessa, louvado seja o nome do Senhor, depois do renovo da promessa de Deus, o povo não mudou de pecar. O pecado se proliferou do tamanho que aí, meus amados irmãos, vem agora, aleluia, a segunda parte desta mensagem. Louvado seja Deus. Deus se arrepende de ter criado o homem a coroa da sua criação. Louvado seja Deus pela segunda vez. E tenta os matar. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto vem o arrependimento, aleluia, da criação e a concepção de Jesus. O arrependimento da criação e a concepção de Jesus. Meus amados irmãos, o arrependimento da promessa e o arrependimento veio Noé. E agora, entre o arrependimento e a concepção de Jesus, não tinha mais Noé sobre a face da terra. Não havia mais integridade sobre a face da terra. Não tinha mais um homem íntegro, mais um homem justo, que pudesse mudar a história daquela nação. Louvado seja Deus. É aí, meus amados irmãos, que Deus, com dor no seu coração, com pesar no seu sentimento, Ele tenta pela segunda vez, amados pastores, obreiros, irmãos, que estão aqui nessa noite, de destruir aquilo que Ele havia feito de mais perfeito. A imagem, aleluia, dele, aleluia, do seu Filho, do Espírito Santo, a coroa de tudo aquilo que Ele tinha criado. E Ele, meus amados irmãos, de pé, quem sabe, aleluia, no seu trono, olhando, eu vou destruir. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem sabe nós podemos conjecturar. Ele olha, aleluia, para, aleluia, os anjos. Oh, meus amados irmãos, aleluia. Ele olha para Gabriel e diz: Gabriel, aleluia, tu desceria para morrer pela nação. Gabriel disse: não, Senhor, eu não posso, não consigo fazer isso. Meu negócio, aleluia, é revelar os teus mistérios. Louvado seja Deus, aleluia, para quem, aleluia, o Senhor me designar. Louvado seja Deus. Ele olha, quem sabe, aleluia, para o arcanjo Miguel e diz: Miguel, tu poderia ir e resolver a situação, aleluia, e levar sobre si, aleluia, o castigo deste povo. Ele diz: não, Senhor, o meu papel é pelejar nas horas celestiais, aleluia, a favor dos teus, para entregar a eles a vitória. Isso eu não posso fazer. Quem sabe ele olha agora, aleluia, para os serafins, aleluia, e os querubins, e ele diz da mesma forma: o nosso papel é adorar, engrandecer, enaltecer e bendizer o teu santo nome, Senhor. Quem sabe ele olha para os 4 seres viventes que estão diante de Deus, ali no seu trono, e ele diz: o nosso trabalho, assim como dos 24 anciões, é dizer: exaltado seja aquele a quem vive eternamente para todo sempre, amém. Louvado seja Deus. Aí, meus amados irmãos, segundo alguns estudiosos de escatologia bíblica, louvado seja Deus, houve por quase meia hora um silêncio, aleluia, no céu, o lugar de louvor, o lugar de adoração. Louvado seja Deus. E quando o Senhor se levanta, estamos conjecturando, estende as mãos para dizer: homem, acaba-te, eis que do seu trono brada
uma voz dizendo: é hora de se cumprir a promessa. Eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim, porque eu levarei sobre os meus ombros a lamandocou e andarás os pecados da nação. Louvado seja Deus. Eu levarei. Cumpra-se em mim a promessa. E agora, Gabriel, que não poderia morrer pelo povo, diz: deixa comigo. Aleluia, aleluia. Entregar os teus mistérios comigo mesmo, Senhor. Mas o Senhor diz antes: aleluia, tu vai, aleluia, realizar o sonho de um velho, aleluia, sacerdote, aleluia, que eu preparei para esse dia e para esta ocasião. Antes, tu vai realizar o sonho daquela anciã, aleluia, Isabel, que está com seu coração triste, que a sua esterilidade eu deixei até o dia de hoje, para que o seu nome fosse engrandecido e exaltado no tempo certo. Louvado seja Deus. A tua bênção está demorando. Espera mais um pouquinho, que no tempo certo ela virá. Gabriel chega na oportunidade de Zacarias, aleluia, ele está oferecendo incenso. Se Zacarias não oferecesse o incenso naquele dia, nunca mais ele poderia adentrar no santuário, porque a sua idade não dava mais. Era o último ano, aleluia, para o seu sonho ser realizado. Quem sabe hoje, como o hino que foi louvado aqui, é a última oportunidade que o Senhor está nos dando para mudarmos a nossa história. E ali, quando ele estava entregando incenso, o anjo aparece e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eis que tua mulher Isabel, aleluia, dará a luz, conceberá um filho, o seu nome será João Batista. Esse será o precursor de Jesus, e ele preparará o caminho do Messias. Louvado seja Deus. Ele não acreditou, louvado seja o nome do Senhor, e ficou mudo até o dia em que o menino nasceu. E quando das vezes, aleluia, Deus tem usado alguém para falar com você, você não tem acreditado, e o milagre não veio até hoje. Há profetas e profetas. Há profecias e profecias. Se alguém, eu já disse por onde eu vou falar aqui também, porque eu tenho liberdade neste altar, porque o pastor Reginaldo é meu amigo. Se alguém chegar para você e dizer: meu irmão, o anjo manda te dizer, repreenda que o é carne ou capeta. Conhece a Bíblia. Eu estou cansado de ver. O anjo de Deus, ele vem e fala com você, para você e só você tem. Eu não terceirizo a mensagem, não. O Espírito Santo, ele vem sendo ele Deus, porque a pessoa muitas vezes não tem intimidade para ouvir a voz de Deus, diz: olha, vai, fala para ele assim, assim, assim. O Espírito Santo, o anjo não. Porque tem muitos por aí querendo ser profeta, não quer blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, pode dizer que o Espírito Santo de Deus está mandando sentar, aí diz que é o anjo, porque não está blasfemando, está só mentindo. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, meus amados irmãos, aleluia, o anjo sai dali, vai para Maria, e diz: salve agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres, louvado seja Deus. Eis que tu foi escolhida entre as muitas, para que de ti gerasse o Salvador do mundo. Aleluia, o nome dele será Jesus. Louvado seja Deus. E para que tu saiba que sou eu enviado de Deus, tua prima Isabel já está no 6º mês da sua gravidez. Louvado seja Deus. E Maria, quando sabe da notícia, vai até o encontro, aleluia, da sua prima. Quantos pastores têm ensinado para os irmãos obreiros não sair para fazer nada sem antes se revestir, sem antes buscar a Deus, sem antes se revestir da autoridade de Deus? João Batista, ele foi escolhido para ser o precursor, não foi? De Jesus, mas ele não poderia ir sem revestimento. Maria vai até Isabel.
E quando, meus amados irmãos, aleluia, Maria chega, vem cá, pastor, se coloca de pé, meu filho, em nome de Jesus. Aleluia, faz de conta que eu sou marido da Isabel. Louvado seja Deus, é um mistério. Aleluia. E quando Maria chega, aleluia, e diz: minha prima, já é esse o 6º mês que abraça ela, louvado seja Deus. João Batista no seu ventre é, aleluia, revestido de poder e de unção, louvado seja Deus, para pregar a palavra de Deus. A criança no ventre é revestida, e ela diz: bem, eu sei que o que está no seu ventre é o Deus Altíssimo, porque a criança que está no meu já está cheia do Espírito do Senhor. João Batista sai do ventre da sua mãe com uma diferença: afastado de todos, se alimentando de gafanhotos e mel silvestres, com vestes de pelo de animal, mas com uma integridade íntima, ímpar, e uma mensagem única. A mensagem dele era: arrependei-vos para perdão ou remissão do pecado. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e sejais batizados em nome do Senhor para perdão de pecados, porque eis que eu vos batizo com água para perdão de pecado, mas após mim vem um outro que é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podemos conjecturar que quando ele estava dizendo isso, lá vinha Jesus, aleluia, com seus discípulos. E João, no capítulo 1, verso 29, aleluia, do seu evangelho, ele narra as palavras de João Batista dizendo: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chega e diz: eis-me aqui, João, vim para que se cumpra as Escrituras, para ser batizado por ti. João diz: sou eu que preciso. Ele diz: mas é tu que tem que me batizar. Aprenda uma coisa com isso e abre mais um parênteses: quanto mais Deus te exaltar, mais desça em humildade. Quanto mais Deus te abençoar, considere os outros superiores a você. Jesus, sendo Deus, ele preferiu ser batizado por João, dizendo: eu não sou grande, grande é o Pai que me enviou. Louvado seja Deus. Grande não sou eu, grande é o Deus que me colocou no lugar onde eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é batizado, louvado seja Deus. E agora nós pregamos, aleluia, o último ou penúltimo tópico desta mensagem: o que houve entre a concepção e a cruz. O que houve entre a concepção e a cruz. Pregamos o que houve entre a promessa e a concepção, louvado seja Deus. E pregamos agora, meus amados irmãos, aleluia, o que houve entre a concepção e a cruz, louvado seja Deus. Após o batismo de Jesus, nós aprendemos que veio, aleluia, duas coisas. Primeiro, sinais. Meus amados irmãos, na sua concepção veio sinais. Que sinais, pastor? Meus amados irmãos, nós entendemos que quando Gabriel avisou, aleluia, a Maria, louvado seja Deus, da concepção do Messias, eis, meus amados irmãos, que aparecera, aleluia, a estrela já brilhando, aleluia, nos céus, para guiar os reis magos, louvado seja Deus. No nascimento de Jesus, aquela estrela, ela guiou os reis magos até, aleluia, onde Jesus estava. Aquela estrela, meus amados irmãos, resplandeceu e fez com que o anjo aparecesse
obedecessem aos pastores e esses fossem adorar ao Criador dos céus e da terra, ao Messias e ao Remidor, aleluia, do seu povo. Isto, aleluia, são os sinais de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Prodígios, louvado seja Deus, é que quando Jesus, aleluia, ele estava no seu ministério, eis que milagres ele começou a operar, meus amados irmãos, milagres tais, aleluia, que ele multiplicara os pães, ele multiplicara os peixes, milagres tais que ele andou por cima do mar, milagres tais que ele abriu os olhos do céu, milagres tais que ele estancou as hemorragias daqueles que estavam, aleluia, hemorrágicos, milagres tais que ele, aleluia, expulsou os demônios daqueles que estavam possessos. Isso, aleluia, eram os milagres de Jesus. Mas maravilha, aleluia, algo sobrenatural, é algo extraordinário. Louvado seja Deus, para que as pessoas fiquem pasmas, aleluia, pelo que aconteceu ou pelo que está acontecendo. Então me conte, pastor, aleluia, uma maravilha que Jesus fez. Quando Jairo, aleluia, chega diante do mestre e o convida para ir à sua casa, nós entendemos que a sua filha ainda estava enferma, mas ele, caminhando, se deteve um pouco no caminho para curar a hemorragia daquela moça, aleluia, que há muitos anos estava enferma. Haja vista, meus amados irmãos, que quando ele prosseguiu na sua caminhada, chegou um dos servos, aleluia, de Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Esse servo de Jairo, eu o comparo com aqueles que querem barrar a tua caminhada, que querem te desiludir dos teus sonhos, que querem fazer você desacreditar dos seus projetos, que querem fazer você desacreditar do seu lar, que querem fazer você desacreditar do seu filho, que querem fazer você desacreditar do seu casamento. Quem te deu foi Deus, e se Ele deu, Ele vai cuidar. E se Ele deu, Ele vai zelar. Jairo disse: mestre, minha filha morreu. Jesus disse: Jairo, ela não morreu, só tu. Quem te deu foi eu, Jairo. Só quem tem o poder de colher sou eu, Jairo. Quem te prometeu foi eu, meu filho. Quem te prometeu foi eu, minha filha. E se eu te prometi, eu sou fiel para cumprir com a minha promessa. Porque não sou para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo eu prometido, sou fiel para cumprir com a minha promessa, diz o Senhor. Foi até a casa de Jairo, mandou tirar todos os incrédulos. Com ele tinha 3: Pedro, Tiago e João. Mas quantos discípulos andavam com Jesus? Não eram 12? Mas nem todos que estão com nós compactuam da mesma coisa que nós compactuamos. Mas nem todos que estão com nós querem a mesma coisa que nós. Nem todos, aleluia, têm prazer e alegria na nossa vitória. Nem todos que estão contigo têm prazer e alegria no teu sucesso. Nem todos que estão contigo têm prazer, aleluia, em ver Deus te abençoar. São incrédulos, aleluia. Sabe por quê? Porque queriam estar onde você está. Louvado seja Deus, mas muitas das vezes não faz por onde está aonde você está. Quer ver? Vou abrir um outro parênteses. Nem porque João encostava a cabeça no peito de Jesus, ele amava Jesus mais do que a Pedro. Pedro amava Jesus muito mais do que João, embora ele nunca tenha reclinado a cabeça no seu ombro. Por quê, pastor? Porque quando vieram prender Jesus, Pedro entregou sua própria vida, metendo a espada na orelha de mal, sendo que aqueles soldados poderiam matar ele. Mas ele negou o Senhor 3 vezes, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse para que a chave da igreja fosse entregue nas suas mãos. Depois o Senhor provava onde estava a fé de Pedro. Quando foram correndo em busca do sepulcro, foram os 2, Pedro e João. João parou.
Será que ele está lá? Pedro, aonde? Aonde está o meu Jesus? Ela mandou confiar, depois que Jesus ressuscitou, eu vou falar disso depois. Jesus chega diante de Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Tu sabes, Senhor, que te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque pesado foste, louvado seja Deus, provado foste e aprovado pelo Senhor. Maravilha! A ressurreição de Talita Cumi. Isso é maravilha. Maravilha! A ressurreição de Lázaro. Louvado seja Deus. Em 4 dias de morte. Eu tenho 1 hora. Segundo. A segunda coisa que aconteceu, que houve entre a concepção e a cruz: dor, lágrimas, sofrimento, amor e perdão. Dor, lágrimas, sofrimento, amor e perdão. Isso foi o que aconteceu entre a concepção e a cruz de Jesus. Começa, meus amados irmãos, aleluia, quando os saduceus, os fariseus, que se diziam conhecedores da palavra de Deus, eu estou encerrando em nome de Jesus, eles, aleluia, estavam criticando ao mestre. Quem é esse? Louvado seja Deus, que faz esses prodígios, sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meus amados irmãos, muitas vezes eu fico preocupado, aleluia, com alguns santuários, com algumas pessoas, justamente disso, que critica, que humilha, que esmiuça, que esmaga, mas não faz nada daquilo que diz. Eu costumo dizer sempre para os jovens que quando deseja casar, a primeira coisa, visita a família dela. Se ele é um bom filho, se ele é um bom irmão, se ele é um bom amigo, se ele é um bom estudante, se ele é um bom trabalhador. Conheça primeiro quem é a pessoa. Quer ver uma coisa? Eu aprendi isso com um colega meu. Ele disse: você quer conhecer bem uma dona de casa? Ao você estar na casa de um irmão, vá usar o banheiro. Se o banheiro estiver imundo, irmão, a casa todinha. Qualquer banheiro, pastor. E aquilo que tem mais intimidade na casa. O seu coração. Aquilo que é mais fechado, que é mais trancado, louvado seja Deus. Que quase ou ninguém conhece, a não ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, eles começaram a criticar o mestre, a ofender o mestre, louvado seja Deus. E ali, meus amados irmãos, entregaram ele aos salteadores. O Getsemane. Ele foi traído com um beijo na face. Nem todos aqueles que nos abraçam e nos beijam são os nossos amigos. Louvado seja Deus. Nem todos aqueles que nos abraçam e nos beijam são nossos amigos. Judas, ele era, aleluia, um amigo de Deus. E se dizia amigo de Deus, mas ele o traiu Jesus. E ali, meus amados irmãos, veio a dor, o sofrimento e as lágrimas de Jesus. Meus amados irmãos, quando esse estava ali, aleluia, já na cruz, mediante tudo quanto ele fez, e estava agora sofrendo, primeiro, levou uma quarentena de chibatadas, que as suas carnes ficaram, aleluia, cortadas e partidas. Ali vem a dor, ali vem as lágrimas, ali vem o sofrimento, mas ele, aleluia, resistindo tudo por causa de mim e de você. Louvado seja Deus. E agora, meus amados irmãos, vem aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele permaneceu, amados pastores, amados irmãos, com integridade diante do Senhor, mas dizendo: Senhor, seja feito para comigo conforme a tua vontade, porque se eu fraquejar, a minha igreja não prospera, porque se eu fraquejar, a minha igreja não vence, porque se eu fraquejar, a minha igreja não será vitoriosa. Colocaram ele no madeiro, naquela cruz, de braços abertos, louvado seja Deus. E ele ali sofrendo, era para ele morrer seco.
de fome e sede. Mas a Bíblia diz que o Senhor não recebe sacrifício por asfixia, não oferece sacrifício, não recebe sacrifício por morte asfixiada. Hebreus 9:22, todos pecado é perdoado, purificado com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Se Jesus tivesse simplesmente colocado naquela cruz e tivesse morrido como era de costume, aleluia, de fome e sede, não estaríamos aqui nessa noite, porque sangue não teria sido derramado sobre o corpo. Porque a palavra de Deus diz que ele, como sumo sacerdote por excelência, ofereceu-se a si mesmo para que o nosso pecado fosse purificado. Aí é capítulo 13. E ali, meus amados irmãos, quando as suas forças estavam desfalecendo, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele olhou para o povo, meus amados irmãos, e teve amor e perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, porque eles não sabem o que faz. E para isso eu vim, por isso estou aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a minha vida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E se Ele perdoa os pecados, nos ensinou também a perdoar. Amar, perdoar e pedir perdão são as três colunas da igreja. Louvado seja Deus. E quando ele fala isso, acontecem fenômenos sobrenaturais, terremotos, eclipses. Louvado seja Deus, tempestade, já estou encerrando. Louvado seja Deus. E aí as pessoas, os guardas ficam atônitos. Vai lá na direita, pá, quebra a perna. Olha na esquerda, pá, quebra a perna. Quando vai quebrar as pernas de Jesus, epa, não faça isso, porque acerca dele está escrito que nenhum dos seus ossos serão quebrados. Louvado seja Deus. E o que faremos? Aleluia! Pegue a lança. Louvado seja Deus. E pegou a lança e transpassou uma das suas costelas. E diz a Bíblia Sagrada que o seu sangue é esvaído. Todo o sangue do Mestre é esvaído. O sangue da purificação, o sangue do perdão dos nossos pecados. Aleluia. Oh, aleluia. Sara, prepare o hino para louvar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando sai toda a água, toda sangue, pastor, começa a jorrar água. Começa a jorrar água. Começa a jorrar água. E ele é esvaído, aleluia, em água também. O sangue para a purificação do pecado, e a água para nos dar a vida. Quem descer e venha e pega desta água, porque na água que eu tiver nunca mais terá sede, e fonte de águas vivas jorrará para sempre sobre você. Louvado seja Deus. Água, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, irá jorrar em nome de Jesus, para nos dar vida e vida com abundância. Para encerrar, o que a cruz trouxe para você, ou depois da cruz, o que aconteceu na sua vida? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a cruz trouxe para nós, primeiro, louvado seja Deus, perdão de pecados em Jesus. Aleluia. Segundo, a cruz trouxe para nós o Espírito Santo de Deus. Segundo, aleluia, a cruz trouxe para nós o Espírito Santo do Senhor. Já estou encerrando. O Senhor, quando ressuscitou, olhando para os seus discípulos, ele disse: eu vou para o Pai, vamos preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador, um outro, porque ele era o primeiro. Louvado seja Deus, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vos deixará órfãos, mas vos convencerá do pecado e do mal. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, e o Senhor foi assunto aos céus, e aqueles anjos, aleluia, que estavam levando
disse: irmãos, aleluia, não vos entristeçais por estar vendo esse Jesus subir, porque da forma em que ele está subindo, ele descerá uma outra vez para nos buscar para si mesmo. Louvado seja Deus. Jesus foi, vem, aleluia, a ordem de Jesus: não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder. Perseveraram em oração 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 e 50 dias de oração. Meus amados irmãos, no 50º dia, quando, meus amados irmãos, a grande maioria desistiu, meus amados irmãos, de 500 permaneceu 120. Naquele mesmo lugar, louvado seja Deus, se coloque de pé, em nome de Jesus de Nazaré, que estamos encerrando. Louvado seja Deus. Eles estavam ali reunidos, adorando, engrandecendo e enaltecendo o nome do Senhor dos Exércitos. Quando a promessa do Espírito Santo veio, meus amados irmãos, cumprindo-se o que falava o profeta, aleluia, Joel no capítulo 2 e versos 28, e há de ser que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus. Enquanto eles estavam, aleluia, adorando ao Senhor, veio um barulho, como que de um som, de um vento, veio vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus, e novas línguas começaram, aleluia, a falar. Oh, aleluia. Terceiro e último, a qual nos trouxe, aleluia, a oportunidade de se encontrar com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16 a seguir: e há de ser que o Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e trombeta de Deus, os mortos darão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos juntamente com eles, aleluia, aleluia, arrebatado. Pode saltar. Louvado seja Deus. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para essas duas coisas: para você receber o Espírito de Deus e para você se encontrar com Ele nos ares. Os seus pecados foram perdoados. Você veio aqui, Ele quer te encher, Ele quer, aleluia, derramar do seu Espírito sobre você. Se você está cansado, glória a Deus. A glória do Senhor nessa noite, Ele vai manifestar da sua glória sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Ele está buscando verdadeiros adoradores